Qual é o limite da sinceridade, né? Até que ponto vale a pena uma pessoa ser sincera? Interessante que, por exemplo, as pessoas vão se conhecendo, né? Na maioria das vezes parece uma entrevista de trabalho, né? Quando você conhece uma pessoa, por exemplo, num ônibus, né? Ou então de modo indireto, isso acontece com mais frequência. Quando você conhece uma pessoa, parece mesmo uma entrevista de trabalho. E a pessoa começa a falar bem assim, qual o seu maior defeito? A pessoa fala assim, o meu problema é que eu sou sincero demais, né? O meu problema é que eu sou verdadeiro demais, eu sou perfeccionista, né? E dizem isso com um orgulho enorme. Mas até que ponto a sinceridade vale a pena? Interessante que se você perguntar para uma pessoa o que significa ser sincero, aí a pessoa vai falar assim, não, ser sincero significa falar somente a verdade. Mas verdade do que? Verdade sobre o quê? O interessante é que, pelo fato de você pensar a respeito de uma pessoa, não lhe dá o direito de falar de uma pessoa. Os sinceros muitas vezes são taxados de muito mal educados, né? E na verdade o são, mas as pessoas não percebem isso, né? Os que dizem sincero. O sincero ele tem um problema de falar a verdade que convém a ele e não a verdade que convém ao outro. Porque é interessante, você só se sente machucado ou magoado quando alguém lhe fala uma verdade sobre você. E você nunca vai aceitar porque o sentimento que você tem mediante aquela frase de impacto, né, do sincero, é de repúdio. Os sinceros eles cometem uma espécie de sincericídio. O que importa, na verdade, é a opinião dele sobre as pessoas. Não importa as pessoas. O que está em voga é o que eu penso sobre a outra pessoa. O que eu falo e não a outra pessoa. Não se preocupa nunca em saber o seu lado. O lado da pessoa que você está, né, ditando certas verdades, né? O que importa é o seu sentimento. E você vê que somente é o sentimento que importa nas relações, né, entre as pessoas. O interessante é que a palavra sincero, ela vem do latim que significa sincera, né? Ela nasce, por exemplo, de uma lenda urbana, né? Que surgiu na Idade Média, né? Uma lenda urbana bem popular. E o que significa a palavra sincero, né? A palavra sincero vem do latim sincera, que significa sincera, né? Há uma lenda romana que existia uma cera que era tão límpida que quando você limpava os vasos, né, com aquela cera, você veria os objetos que estavam no interior desse vaso. Então ficava transparente. A cera era tão límpida, tão pura, que deixava os vasos transparentes. É como se eles não tivessem mais aquela redoma que protegia o objeto dentro. Então a palavra sincero, ela tem a conotação de mostrar aquilo que está dentro, né? Mas a palavra, ela tem um limite muito grande a mostrar aquilo que está dentro de mim, né? Muitas vezes eu posso falar uma frase que está sendo dito com sinceridade e não significa nada, porque as palavras não revelam sentimentos. O problema da sinceridade é isso, né? A pessoa tem a intenção de falar que as suas palavras revelam os seus sentimentos, mas nem sempre, porque o ser humano ele tem a tendência de ludibriar, tem a tendência de enganar, tem a tendência de induzir a pessoa a cometer determinado ato a favor dessa pseudo sinceridade. E as pessoas que se dizem muito sinceras é sempre bom manter uma certa distância, né? O porquê? Porque o sincero é uma pessoa estritamente ranzinza, não tem amizade com ninguém, né? É uma pessoa estritamente só. Porque se você vai conversar com uma pessoa que se diz sincera,
ela mesma diz que prefere ficar sozinha e que o mundo está cheio de falsos. Então, ela se vê como uma detentora de uma verdade, mas é uma verdade praticamente dela, né? E essa verdade que essa pessoa tenta falar está de acordo com a visão da realidade dela, né? Então, uma pessoa que se diz sincera, ela é estritamente seca, não tem empatia, ela é uma pessoa estritamente moralista. Mas aí você pode até me pensar, então as pessoas têm que ser falsas? Imagine se todo mundo fosse sincero. O mundo seria um lugar melhor? As pessoas têm essa intenção de dizer, né? Se fôssemos sinceros, o mundo seria um lugar muito mais suportável para viver. Se você assistir aquele filme do Jim Carrey, O Mentiroso, a trama dele é muito interessante. Por quê? Porque o pai sempre mentia para o filho. O pai não era sincero, né? E ele sempre falava uma verdade, vamos dizer assim, né? Entre aspas, e fazia outra. E essa criança, no dia do aniversário dela, ela faz um pedido. Ela quer que o pai fale a verdade. Embora, né? Que é um filme fictício, mas se você analisar os fatos, você vê que era extremamente isso que aconteceria. É interessante que o pedido dessa criança é realizado, né? E o Jim Carrey, o filme ele é muito bom. Eu já assisti esse filme até umas 3 vezes. Aí e tem até mesmo pela Netflix, viu? Tinha saído de catálogo, se eu não me engano, ele já voltou. Aí ele termina de transar com a mulher e a mulher fala bem assim, e aí? Foi bom? Aí ele pega e fala assim, ele não consegue mais mentir. Ele começa a ser sincero, ele começa a falar aquilo que ele que passa na sua cabeça. Então ele vai comendo uma série de sincericídios, vamos dizer assim. E isso o que faz? Atrapalha o relacionamento dele com as pessoas, né? Aí que tem o outro extremo, que é o politicamente correto. Mas não é a questão que eu quero falar aqui. Mas o que ele pega? Ele fala que foi horrível. Ela fala assim, foi maravilhoso. Ele, foi horrível. E a mulher pega e dá um tapa na cara dele. E ele vê as mulheres que passam na rua e começa a falar mesmo. Nossa, você é gostosa. E toma outro tapa na cabeça, sabe? E ele não consegue mentir. Então ele perde o filtro, né? Vamos dizer assim, do politicamente correto. E ele se torna uma pessoa totalmente verdadeira. Porque ele está falando aquilo que está em seu coração. Então a trama é extremamente essa. Falar tudo aquilo que passa no seu coração. Lhe aproximará ou lhe afastará das pessoas. O interessante é que a mentira separa as pessoas sempre, mas a verdade nunca une as pessoas. Por quê? Porque quando eu tenho a verdade, eu tenho a minha concepção de verdade, você tem a sua concepção de verdade, e a terceira pessoa, seja Marta ou João, tem a sua verdade. Então cada um com a sua verdade vai se separar. E o que se diz verdadeiro vai chamar o outro de falso. E aquele que é falso vai chamar o outro de falso. Então nessas relações você sabe quem será estritamente falso apenas por algumas pistas, né? O que você sente, o que você percebe, mas as nossas sensações também acerca da realidade do mundo nos engana. Porque muitas vezes você pensou que aquela pessoa que era falsa era extremamente verdadeira. E aquela pessoa que você achava que era verdadeira, você descobre que era falsa e que você foi enganado por ela. E você se sente estritamente usado por isso. Não, mas eu não acredito que aquela pessoa falou mentira. Aquela pessoa, assim, eu conheço aquela pessoa há 30 anos. Você conhece em parte. Você conhece aquilo o que a pessoa permite você conhecer dela. Você não conhece os sentimentos, você conhece aquela linguagem que é estritamente simbólica que ela passa para você e ela quer que você entenda. Então, nas relações, as pessoas tendem a enganar umas às outras, sendo consciente ou inconscientemente. Mas isso parte da natureza humana. Interessante que no final do filme, o Jim Carrey, né, ele pede até que para o filho que reverta aquele pedido que ele fez. E a criança
faz, mas ele não consegue voltar. Mas o que o Jim Carrey estritamente ele pensou, né, na trama desse filme? Que muitas vezes você falar aquilo que pensa, né, você se torna uma pessoa estritamente, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, antissocial. E as pessoas vão se relacionar com você de uma maneira totalmente interesseira, porque, né, na trama do filme todo mundo verificava que ele falava apenas a verdade. Mas uma coisa muito interessante é que as pessoas que se dizem donas da verdade é somente uma verdade relativa à visão de mundo dela. A questão não é falar, então você vai ser a favor da falsidade, da mentira. Não, o mundo é muito mais complexo acerca de verdade, mentira, verdadeiro, falso, sabe? Há diversas forças que estão em voga, né? Que formatam o nosso pensamento e a nossa compreensão de mundo. Então, o mais certo mesmo, sabe? É falarmos para as pessoas não aquilo que elas querem ouvir e nem aquilo que a gente quer que ela ouça, né? Acerca da nossa visão sobre ela. Ou seja, a relação humana ela é tão complicada que a gente não tem resposta praticamente para nada. E aquele que fala que preza a verdade sempre morrerá com a verdade dela e nunca aceitará a verdade do outro. Na verdade, o que é verdade? Nós nunca saberemos.